Buenos dias, tudo bem? Bueno, gente, hoje vamos falar um pouquinho sobre a atividade que vocês têm aí, que fala das horas, tá? Como que a gente diz as horas em espanhol e como que a gente pergunta as horas em espanhol, certo? Então, começamos com a questão da pergunta. Em português, a gente fala que horas são. Em espanhol, a gente diz que hora es, tá? Que hora es, com ES sem acento, tá? Es, somente isso. E quando a gente responde essa pergunta, a gente responde de duas formas. Ou a gente pode dizer es la una e es meio-dia, né? Se for a uma e se for meio-dia, a gente pega esse verbo es la una, es meio-dia. Então, a gente pega o verbo es para as horas que estão em singular, tá? Se a hora for em plural, a gente diz son. Então, são las dos, são las tres, são las quatro, são las cinco. E como é que a gente diferencia se são 8 da noite ou 9 da manhã? A gente precisa falar, tá? São las 8 de la noche, são las 9 de la mañana, certo? A gente precisa identificar. Como a gente tem aquele AM e PM, sabe? 8 AM, 8 PM. Então, em espanhol, a gente precisa identificar. São las 8 de la noche ou são las 8 de la mañana, certo? Mañana. Não existe manhã, é manhã, com o A bem aberto, certo? Se nós formos escrever isso, como vocês têm aí a atividade que é de escrita, vocês vão botar aquele N, a letra N, que é o N, com o tiozinho em cima, certo? Não é com NH, porque NH não existe no espanhol. Já tô aqui pensando e imaginando vocês respondendo a minha pergunta, né? Não existe, prof, com aquela animação que a gente tem sempre. Então, gente, nós falamos assim, quando chega a hora cheia, né? Quando nós temos, aí falando em minutos, quando nós temos 8:30, por exemplo, nós temos 8:30, e com Y, e média, tá? Média parece que é meia de colocar no pé, não, é meia de meia hora, tá? 8:30. Quando a gente pega os 15 minutos, nós podemos dizer 8:15 ou 8:15. Quarto com C. Por que quarto? Porque se nós pegarmos a hora e dividirmos ela em 4 partes, nós temos 4 partes de 15 minutos. Então, nós temos 8:15, nós temos 8:15, que é 1/4 de hora, certo? Quando nós passamos dos 30 minutos, aí muda um pouquinho além do que a gente viu. Como é que vai mudar isso? Quando a gente fala em português, nós falamos são 20 para as 9, por exemplo. 8:40, 20 para as 9. Então, nós falamos o tempo que falta para chegar à próxima hora. A próxima hora. Em espanhol, nós fazemos ao contrário, tá? Nós dizemos a hora que vai vir... Perdão. Nós dizemos a hora que vai vir e o tempo que falta dessa hora para vir. Então, por exemplo, 8:40, nós sabemos em português que é 20 para as 9. Só que nós temos que dizer isso ao contrário no espanhol. Então, nós vamos dizer que são as 9 menos 20. Então, são as 9 horas que vão vir menos 20 minutos, que é o que falta para chegar a essa hora, tá? Ai, prof, que difícil. Não é difícil, é bem fácil. É só tu olhar a hora em português e inverter essa forma como tu vais falar, tá? Então, não é 20 para as 9. São 9 menos 20, certo? Então, nós temos aí pontos importantes pra gente lembrar. Que hora é? São las 2 ou es la una. Então, nós temos duas coisas para usar o verbo es. Es meio-dia, ou medianoite, né? E es la una. As outras horas vão ser com son. Son las 2, son las 3, son las 4, son las 11, tá? E aí, a gente tem que entrar com o conhecimento dos números, que a gente já viu, já trabalhou, tá bom? Para escrever esse número direitinho. Indo para a questão dos minutos, para a gente recordar,
media hora, né? Meio-dia e media. Não é medio, tá? É media. 1:30, 2:30, são as 4:30. Ah, gente, outra questão importante. Se for a hora fechada, é em ponto. São as 2 em ponto. São as 8 em ponto. É meio-dia em ponto, tá? Quando a gente passa, recapitulando, tá? Quando a gente passa dos 30 minutos, nós vamos começar a dizer a próxima hora que vai vir menos o tempo que falta para chegar essa hora. Então, 25 para as 11. São 11 menos 25. Então, é a próxima hora menos o tempo que falta. 10:50. Qual é a próxima hora que vem? 11. Então, são as 11 menos 10. Se nós tivermos muita dificuldade em associar isso, a gente pode pensar no português, por exemplo, 9:35. 9:35 é 25 para as 10. Faltam 25 minutos para as 10. Então, nós vamos só pegar essa informação e trocar a forma como a gente vai falar. A gente vai falar ao revés, como a gente diz em espanhol. Então, a gente não vai dizer que são 25 para as 10. São 10 menos 25, certo? Quando o ponteiro dos minutos chega lá no 15 para alguma coisa, 15 para as 9, 15 para as 10, 15 para as 11, nós temos a próxima hora menos quarto, porque a hora é dividida em quarto. Então, quando o ponteiro está lá em cima no 12, o ponteiro grande está lá em cima no 12, nós temos a hora em ponto, que o ponteiro grande marca os minutos, certo? Aí a gente tá falando em relógio de ponteiro, tá? Ponteiro grande marca os minutos. Então, se nós temos o ponteiro grande no 12, nós temos a hora em ponto. Se nós temos o ponteiro grande... Ó, manchei minha mão de caneta. Se nós temos o ponteiro grande lá no 3, nós temos quarto. Um quarto de hora, ou seja, 15 minutos. Se nós temos o ponteiro grande, que é o ponteiro dos minutos, lá no 6, nós temos meia hora. Então, nós podemos ter 1:30, meio-dia e meia, meio-dia, né? Falar espanhol, que a prof fica misturando. Meio-dia e meia, 12:30, 7:30, 8:30 e por aí vai. Quando esse ponteiro dos minutos passou do 6 e foi lá para o 9, perdão, nós temos aí 3 partes de 15 minutos, então nós temos 3/4 de hora que já se passaram. E quanto que falta para a próxima hora? 1/4, certo? Porque se a hora é feita de 4/4 e nós já passamos 3/4, ou seja, 45 minutos, nós ainda temos aí 1/4 de hora. Então, se nós tivermos, por exemplo, 9:45, são as 10 menos quarto, certo? Espero que a prof tenha conseguido aí explicar direitinho para vocês. Se surgirem dúvidas, mandem, tá? Mandem pelo WhatsApp, que a prof responde sem problema nenhum. E assim que a prof entrar em sala também, a gente pode tirar essas dúvidas que porventura tenham ficado aí, certo? Besitos a todos, buen final de semana aí, buen fin, como se dice. Y nos vemos en la próxima clase. Besitos.